Fala galera, eu sou o Caio Souza, professor de Filosofia e Sociologia deste canal, e na videoaula de hoje nós iremos falar sobre a Escola de Abdera, ou como muitas pessoas também conhecem, a Escola Atomista. Dentro dessa escola nós iremos falar sobre os filósofos Leucipo e Demócrito, que são os dois personagens principais da escola. Então a gente pode trazer aqui, nesse momento, dois autores que viveram ali contemporâneos a Sócrates. O Leucipo, que vai influenciar Demócrito, ele nasce no ano 500 a.C. e o Demócrito nasce no ano 460 a.C. Então, nesse sentido, eles viveram ali contemporâneos a Sócrates, muito embora eles sejam considerados pré-socráticos, porque eles estavam ali ainda falando sobre essas questões do surgimento do universo, desse fundamento da física. Então, por isso, eles são considerados filósofos pré-socráticos. Sobre Leucipo e Demócrito, onde esses filósofos são chamados de filósofos atomistas. Esses filósofos atomistas também, sobretudo o Leucipo, pode ser considerado também um filósofo molecular, que percebeu aí que haviam partículas indivisíveis que poderiam aí ter gerado o surgimento do universo. Então trabalhamos com o Leucipo geralmente com moléculas e o Demócrito com a questão do átomo. Então, eles dois são chamados de filósofos moleculares ou filósofos atomistas. Nesse sentido, Demócrito e Leucipo, eles vão perceber que o universo ele foi gerado, ele foi criado por partículas indivisíveis e que não estão no nosso acesso, elas são acessadas pelo pensamento, pela racionalidade, elas não podem ser contempladas empiricamente pela experiência, elas seriam aí resultado de uma construção do pensamento e percebidas pela racionalidade humana, mas que elas estariam apresentadas na estrutura dos objetos presentes no nosso meio. Então, todas as atmosferas, todas as partículas que estão no nosso meio, todos os objetos, eles são resultados ali da flexibilização e da contemplação de moléculas e de átomos que são indivisíveis. Muito embora a física, a química mais avançada do nosso tempo, com Bohr, com Rutherford, elas vão perceber que o átomo é divisível, eles têm aí prótons, nêutrons, que trazem essa divisão do átomo. Naquele momento, para o Leucipo e o Demócrito, eles não tinham recursos tecnológicos para perceber isso, mas eles tiveram uma importância muito grande na construção desse conceito de átomos. Então, por isso, eles vão ser considerados aí, e são de fato considerados, o pai da química, ou os pais da química. Se a química hoje é em decorrência do pensamento do Demócrito e do Leucipo, que mesmo vivendo ali em um momento antes de Cristo, sem nenhum tipo de recurso tecnológico, científico, para perceber a presença de átomos e de moléculas, mas eles já perceberam que haviam ali, através do seu pensamento, através da sua imaginação, que haviam micropartículas indivisíveis. Nós sabemos que hoje é divisível, como eu acabei de falar, mas eles entendiam que eram indivisíveis e que formariam toda a estrutura aí das coisas que estão no nosso meio. Então, o Sol, por exemplo, para Demócrito e para Leucipo, era resultado da junção ali de átomos e de moléculas que estariam realizando transformações constantes, e através dessas transformações constantes elas proporcionariam a construção do Sol e a construção e a permanência de qualquer coisa no nosso meio. Então, qualquer corpo, qualquer massa, qualquer objeto que esteja no nosso meio é composto aí por moléculas e por átomos. Então, nesse sentido, o Demócrito e o Leucipo, eles vão perceber também que essa questão do átomo aparece como uma esfera de indivisibilidade, no sentido de as coisas estarem concretas. Eles percebiam o seguinte: quando você tem uma rocha, por exemplo, e essa rocha ela se apresenta ali de forma concreta, isso determina, isso caracteriza dizer que o átomo é concreto, ele é indivisível. Então, quando esse objeto, quando essa massa apresenta ali uma ruptura ou alguma fragmentação em sua composição, essa fragmentação representa o desgaste do átomo na percepção do pensamento deles. Então esse átomo ali, eles sofreriam transformações de distanciamento
mas continuariam indivisíveis e faria com que esses corpos ou essas massas se fragmentassem. Então, o Leucipo e o Demócrito, que faziam parte da escola de Abdera ou escola atomista, eu prefiro falar escola atomista, eles tiveram essa grande perspicácia de perceber que o universo ele não era composto por um elemento natural, que ele não era composto pela imobilidade ou pela mudança, como assim acreditavam os Eliadas, por exemplo, mas que tudo em seu redor, tudo ao nosso meio, é composto por micropartículas que são indivisíveis na perspectiva do pensamento deles e que não são vistas a olho nu. Elas podem ser percebidas pelo pensamento, pela racionalidade, então elas não têm uma estrutura física, então elas não têm uma estrutura que possa ser experimentada pela sensibilidade. Então perceba aí que há um grau de sofisticação muito elevado no pensamento desses autores em decorrência do tempo em que eles estavam exercendo esse pensamento. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é essa questão de você, ouvinte, você aluno, você aluna, entender que cada autor ele está desenvolvendo o seu pensamento no seu tempo. Então hoje nós sabemos que o átomo ele é divisível, as partículas dos átomos são divisíveis, mas na época eles acreditavam que não. Eles não tinham recursos suficientes para isso. Mas nós percebemos que ainda hoje, na física, na química de Rutherford, por exemplo, nós temos aí essa divisão do átomo em decorrência de um dia Demócrito e Leucipo ter pensado essa partícula, essa indivisibilidade do átomo. Então, o Demócrito e Leucipo, da filosofia antiga, de Abdera, da escola atomista, eles têm essa grande importância, sim, no nosso meio em decorrência da química, por exemplo, eles são considerados os pais da química. Então esses foram os filósofos de Abdera, ou os filósofos atomistas, que trabalhavam aí com a questão de átomo e de molécula como algo indivisível e inerente ao nosso meio, ou seja, que está no nosso meio, nós não conseguimos perceber a olho nu as micropartículas, mas as suas transformações geram a presença das massas, dos corpos, dos objetos ao nosso meio. Então, se você vê, por exemplo, qualquer tipo de objeto, esta camisa, por exemplo, que eu estou usando, ela é resultado aí de micropartículas, de átomos e de moléculas que sofrem transformações e que se constituem desta forma. Então, esses foram os filósofos atomistas. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar as notificações para quando qualquer vídeo novo aparecer, vocês ficarem ligados. Um abraço, até a próxima.